E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube. Eu queria falar com vocês sobre o Fluminense, que é o adversário do Santos neste domingo, 19h30, domingo, 19h30 no Maracanã. É um jogo muito complicado, muito complicado. O Santos tem muitas dificuldades quando joga no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Isso aí, de uns tempos para cá, tem sido assim. E na última vez que as equipes se encontraram, que foi na Vila Belmiro no ano passado não, no ano retrasado, vocês se lembram bem, o Fluminense enfiou 3-0 no Santos e ajudou a empurrar o Santos um pouco mais pro buraco. O Santos perdeu pro Fluminense, perdeu pro Atlético em Curitiba e perdeu pro Fortaleza na Vila Belmiro. Foram os 3 últimos jogos do Santos, 2 como mandante, um como visitante. O Santos perdeu os 3 jogos e acabou rebaixado. E um desses 3 jogos foi exatamente contra o Fluminense, 3-0 na Vila Belmiro. O Santos não viu a cor da bola, tá? E o Fluminense vem com tudo para cima do Santos. Vou falar sobre isso, tem notícias do Santos também, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal. Se inscrevam no canal, dê um like, ative o sininho, tá bom? Tô com quase 135 mil inscritos e eu espero chegar logo nessa marca e para isso eu conto com vocês. Pessoal, é o seguinte, o Fluminense, no meio de semana, ou seja, ontem, quinta-feira, jogou contra o São José de Oruro da Bolívia pela Sul-Americana. O Fluminense ganhou por 5-0. Poupou todos os jogadores, à exceção do goleiro Fábio. Todos os jogadores foram poupados, tá? Eu tenho até aqui a escalação do Fluminense nessa partida, e o Fluminense jogou com Fábio, que nem eu falei, Samuel Xavier não é o titular da lateral direita, o titular hoje é o Guga. Depois entrou o Hércules, que é titular, mas saiu do banco. No meio da zaga, Ignácio e o Thiago Santos. É Ignácio mesmo, esquisito, mas é Ignácio. E Thiago Santos, 2 reservas. E na lateral esquerda, porque a dupla titular do Fluminense não é Ignácio e Thiago Santos, é Thiago Silva e o Freitas, que é um argentino. E na lateral esquerda jogou o Léo Jansi, que é um moleque que jogou 3 anos na base do São Paulo, passou pelo Palmeiras, depois foi para Xerém, e o Preto começou inclusive no América. Jogou então o Léo Jansi, quando o titular na lateral esquerda é o René. É o René. Vocês conhecem ele, jogou no Flamengo, jogou no Internacional. Aí no meio campo jogaram, olha só o trio de meio campo do Fluminense. Facundo Bernal, Nonato e Ganso. Depois entrou o Lescano. O trio titular do Fluminense é Hércules, que entrou no lugar de Samuel Xavier, Martinelli e o Lima, tá? E o trio de ataque do Fluminense contra o São José de Oruro foi Serna, Everaldo e o Kena. No lugar do Serna entrou o La Vega, no lugar do Everaldo entrou o Cano, que é titular, assim como o Hércules, e no lugar do Keno entrou o Paulo Baia, que também é reserva. Ou seja, como eu disse para vocês, só o Fábio, porque o trio de ataque titular é o Arias, o Cano e o Canóbio. O Renato Gaúcho, repito, poupou todos os seus titulares, à exceção do goleiro Fábio, para esse jogo de domingo contra o Santos. Então não dá nem para a gente falar assim, o Santos vai pegar um time cansado porque o Fluminense jogou no meio de semana pela Sul-Americana. Não, todo mundo descansado. Todo mundo descansado. E mais do que isso, para esse jogo contra o São José de Oruro, o Fluminense nem sequer levou para o banco de reservas, quer ver? Eu anotei aqui, deixa eu pegar aqui direitinho para vocês. O Fluminense não levou para o banco o Thiago Silva, o Arias, Martinelli e o Canóbio. Esses nem sequer foram para o banco. Isso mostra a preocupação do Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, que o Santos cobiçou, segundo o noticiário. Isso mostra a preocupação dele em relação ao jogo. Ele quer os 3 pontos. O Fluminense estreou com derrota no Brasileiro, perdeu para o Fortaleza no Ceará por 2-0. Depois recebeu o Bragantino, fez 2-1. Com essa formação que eu falei para vocês, formação titular. Vou repetir para vocês aqui agora a formação do Fluminense. Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas e René. Hércules, Lima e Martinelli. Arias, Cano e Canóbio. Recebeu o Bragantino, se enrolou com o Bragantino, hein?
Estava 1-1 no finalzinho do jogo, é que o Fluminense conseguiu fazer a vitória. E depois, nesse jogo lá da Sul-Americana contra o San José de Oruro, fez 5-0. Ou seja, o Fluminense vem de 2 vitórias seguidas contra o Bragantino, contra o São José e vai pegar agora o Santos. 3 jogos seguidos no Maracanã. Legal, né? Bacana, né? Eu também queria essa moleza. Mas não é tabela. Coincidiu do jogo da Sul-Americana ser no Rio e a tabela marcou 2 jogos, aí o primeiro do Fluminense fora e 2 em casa pelo Campeonato Brasileiro. Depois a tabela vai se desmembrando, entendeu? Mas é bom lembrar que o Fluminense vem de 2 vitórias seguidas no Maracanã. 2-1 no Bragantino, 5-0 no São José de Oruro. E agora pega o Santos. Repito, não tem problema de jogador lesionado. Tá todo mundo descansado. Todo mundo descansado, tá? Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo bem complicado. O Santos, em contrapartida, tá praticamente definido. Até porque o Zé Ivaldo, que era dúvida para esse jogo, ele deu uma declaração hoje dizendo que vai para a partida. Ele se recuperou de um edema e deu a seguinte declaração, abre aspas, fiquei com bastante medo de ficar fora, porque no exame deu um edema, mas já estou bem. Eu já joguei em outras situações com o tornozelo inchado, até com dores no joelho, mas estarei no jogo, vou na raça. Legal, é isso que o Santos precisa para domingo. Jogar com raça, jogar com vontade, com empenho, com destemor, porque só assim vai conseguir dobrar o Fluminense. Só assim. Vai ter seguramente 30 mil pessoas aí para cima no Maracanã, até porque o Santos vai com o Neymar. Então, o Neymar é uma atração. É uma atração. E o público do Fluminense, que foi 20 mil pessoas nessas 2 últimas partidas, nesse jogo contra o Santos, no Maracanã, seguramente vai passar de 30 mil, vai bater uns 35 mil pessoas. Acho, não tenho informação sobre venda de ingressos. Acho eu que vai ser assim. Então precisa jogar na raça, como falou o Zé Ivaldo. Na raça. Ele não quer perder o jogo. Ele não quer perder a posição. Até porque o Luan Pérez é o reserva dele. E a torcida tem um carinho, uma lembrança ótima do Luan Pérez por conta da final da Libertadores, aquela campanha toda que foi muito boa. Mas o Luan Pérez voltou e desde que ele voltou no futebol francês, ele nunca mais conseguiu repetir no Santos o futebol que ele jogou naquela época antes de sair e ir para a Europa. Mas o Zé Ivaldo tá esperto. Porque entra o Luan Pérez, joga bem, aí como é que faz? Os caras falam assim, eu vou na raça, eu vou jogar. Não se preocupe, eu vou jogar. É assim que o Santos precisa ter o seu time em campo, domingo. É assim que os jogadores têm que se comportar. Não. Eu vou jogar, não tem dor, não tem nada, eu vou jogar. Não quero sair do jogo. Vou dividir todas. Nada me intimida. Nem torcida, nem ninguém. Nada. É assim que o Santos tem que entrar. É assim que Brazão, Léo Godoy, que deve ser o titular na lateral direita, Gil, Zé Ivaldo e Escobar. Chibite, Pituca, no lugar do Bom Tempo, e o Roleiser. Essa é a novidade, vou falar sobre isso, no meio campo. E na frente, Tassiano, Tiquinho e o Guilherme. É assim que esses jogadores têm que entrar em campo. E quem entrar durante o jogo tem que ter o mesmo destemor. Tem que ter o mesmo destemor. Não pode ficar apavorado com nada e com ninguém. Com Maracanã, com nada, zero. É o Santos, gente. É o Santos. O técnico Pedro Caixinha, que está no olho do furacão, está na alça de mira dos torcedores, ele fez essas modificações. Ele colocou o Pituca no lugar do Bom Tempo, vai colocar o Roleiser no lugar do Soteldo, do Neymar, e vai colocar o Tassiano no lado direito, porque o Soteldo não vai para o jogo, está machucado. São essas 3 alterações que ele vai fazer no time. Gente, para um jogo desse, você pode falar assim, mas o Schmidt tem se mostrado um pouco fora de forma, lento, o Santos tomou um gol no Bahia no contra-ataque. Não, eu acho que não vai ter contra-ataque contra o Fluminense. A menos que o Fluminense, logo de cara, bomba, faz um gol. Aí o Santos tem que sair pro jogo. Aí tem que sair pro jogo. Certo? E se sair pro jogo, pode explorar a debilidade de alguns jogadores, no quesito velocidade, entre eles o Schmidt. Eu estava conversando com meu amigo Ademir Quintino e com o Vitor Hugo, eu participei da live deles na última quinta-feira, ontem,
Eu estava falando, olha, a gente estava conversando, né, todos nós conversando, que esse sistema montado pelo Caixinha, de que gosta da marcação alta, pressionando, você precisa ter volantes que tenham velocidade. O Bom Tempo tem, o Schmidt não tem. Quem é esse volante? Eu acho que o último desses caras é o Schmidt. O Rincon tem mais velocidade que o Schmidt e o Pituca nem se fala. Então eu acho que estava na hora de o Caixinha começar a pensar no Rincon, por exemplo, para esse jogo no lugar do Schmidt. Eu faria isso. Porque o Rincon marca tão bem quanto o Schmidt, tem um bom passe, uma boa saída de jogo, como o Schmidt também tem, mas ele tem velocidade, coisa que o Schmidt não tem. Então, se de repente o Santos sai perdendo o jogo, pode acontecer. Tomara que não, mas pode acontecer. O Santos tem que se lançar ao ataque para tentar tirar a diferença. E aí você vai se expor. Porque o Gil já é um veterano e nunca primou pela velocidade. E o Zé Ivaldo também não é nenhum jogador veloz. E pode acontecer nesse jogo que aconteceu contra o Bahia. Num contra-ataque, o Fluminense fazia 2-0. Aí foi pro saco o jogo. Aí perdeu. Porque a tendência no início da partida é o Santos ficar marcando dentro do seu campo. O Santos poderia, por exemplo, fazer como o Bahia fez contra o Santos. Como o Bahia fez na partida contra o Nacional em Montevidéu, quando venceu por 1-0. 4-5-1. 4-5-1, mas não adianta. O Caixinha, estava até vendo o vídeo do Rodolfo, do Vem pro Peixão, e ele falou uma coisa certa. O Caixinha não abre mão desse sistema. Gente, o que é isso? Cada jogo é um jogo. E o seu jogador, ele pode se adaptar a esse sistema, pode se adaptar a outro sistema. Enfim, você precisa ser maleável olhando para o elenco que você tem. Olhando para o elenco que você tem. Claro que esse 4-3-3 pode se transformar num 4-5-1, com o Tassiano voltando e o Guilherme também. Aí você deixaria só o Tiquinho na frente. Você deixa o Guilherme na esquerda, Guilherme, Tassiano, você deixa o Roleiser, o Schmidt e o Pituca. Esses 5 concentrados ali, fazendo o volume no meio campo, para tirar o espaço do Fluminense. Porque o Fluminense, embora não seja mais treinado pelo Fernando Diniz, ele ainda é um time que gosta de ter a bola e gosta e sabe tocar bem a bola. Ele valoriza a bola. Ele não desperdiça passes. Então, se você preencher bem o meio campo, você tira o espaço do Fluminense, que já joga bem quando está marcado. Fruto ainda da época do Fernando Diniz. Se você der espaço, então vai ficar mais fácil ainda. Então o Santos vai ter que ser um time muito cauteloso. Muito cauteloso. O Roleiser sai da direita, vai para o meio. Sai da direita e vai para o meio. Ele é um jogador muito talentoso. Muito talentoso. Agora, ele tem errado muitos passes. Tem desperdiçado muitas bolas. E num jogo como esse, não pode. Não pode. Tem que ter muito cuidado, muito esmero. Tratar bem a bola. Agora, ali no meio campo ele vai ter mais espaço para circular. E exibir, consequentemente, todos os dotes futebolísticos dele. Que não são poucos. O Tassiano, alguém torceu o nariz. Não há necessidade disso. O Tassiano, normalmente quando ele entra ele faz gol. E ele é um jogador muito aplicado. Taticamente muito bom. O próprio Rogério Ceni falou isso quando ele saiu do Bahia para o Santos. O Tassiano, eu lembro até que ele falou, é um jogador nota 7, uma coisa assim. E que cumpre bem todas as funções. Se você precisa dele no ataque, ele cumpre bem. Se você precisa dele ali no meio campo, armando, ele cumpre bem. Se você precisa dele marcando, ele cumpre bem. Então, esse jogo é um jogo legal para entrar o Tassiano. A única modificação que eu faria seria o Veron no lugar do Guilherme. Só. Porque eu acho que é preciso dar um choque de realidade no Guilherme. E você tem, como falou o Caixinha depois do jogo contra o Bahia, você tem essa arma que pode vir do banco de reservas. Colocar o Soteldo no banco naquele dia, talvez se justificasse, porque ele ainda não estava 100% da lesão. E aí entrou, sentiu e voltou a desfalcar o Santos. Então, mas hoje não. Para esse jogo, se você coloca o Veron na esquerda, é mais um jogador que sabe marcar. Pesado, forte fisicamente, boa velocidade. No corpo a corpo ele é muito bom. Ele é muito bom. E aí você tem o Guilherme no banco como uma estratégia para entrar ele e o Neymar, por exemplo. Porque o Neymar vai começar no banco. O Neymar está pronto,
vai viajar e vai começar no banco de reservas. Não tem jeito, é lá mesmo que ele tem que ir. Porque se você coloca o Neymar de logo de cara, você é obrigado a substituir no intervalo, aliás, eu acho que ele não aguenta nem o tempo. Uma coisa é treinar 30 minutos contra o Água Santa, outra coisa é jogar 30 minutos contra o Fluminense no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, onde o nível de exigência técnica, tática, física é muito maior. Então eu acho, não é informação, eu acho que o Neymar sai ele no banco e vai entrar durante o segundo tempo. A menos que o Santos esteja perdendo, aí ele vai logo de cara. Também não sei, porque o Santos está muito cauteloso em relação ao Neymar nesse momento. E tem que ter cautela mesmo. O Santos não pode errar de novo, porque já errou nessa primeira passagem dele. Nesse primeiro estágio dele como titular do Santos. 7 jogos. Teve jogo que ele jogou o tempo inteiro contra o Novo Horizontino, se eu não estou enganado. Então não pode. Você precisa saber monitorar a minutagem dele. Tem que saber monitorar. Então tem que entrar 15, 20 do segundo tempo, ele entra. Paciência. No outro jogo, contra o Atlético, aí você já pensa um pouquinho mais. Tudo isso tem que ser pensado. Para a gente não perder de novo o Neymar. Porque o Santos precisa muito dele. Porque ele, além de desequilibrar pela qualidade dele, ele passa confiança para os companheiros e intimida o adversário. Não adianta com esse papo furado que os caras falam, é um ex-jogador em atividade, já não é mais o mesmo. Conversa. Ele ainda está em atividade, tem muita lenha para queimar e os adversários temem o Neymar. Outra coisa, pessoal. O árbitro da partida é o mineiro Felipe Fernandes de Lima. O que eu acho? Faço ideia. Vocês sabem, é um cara de cabelo grisalho. A hora que vocês assistirem o jogo, vocês vão lembrar dele. Então vocês dão um Google agora, vocês vão encontrar. É um árbitro ok. Não é um árbitro ok, não é nada. Você vai dizer, nossa senhora, pelo amor de Deus, esse cara vai estar o jogo? Não é nada disso. Também não é árbitro primeira linha. Mas é um bom árbitro. Entendeu, gente? Outra coisa. O próximo jogo do Santos, como eu falei agora há pouco para vocês, é contra o Atlético Mineiro. Mando no Santos na Vila Belmiro. Só que o jogo não vai ser no outro domingo. O jogo vai ser na quarta-feira. Então, não faz o menor sentido você pensar numa troca do Caixinha agora, porque aí viria um técnico para se apresentar. O Santos seria dirigido interinamente contra o Atlético Mineiro, para o outro técnico estrear fora de casa contra o São Paulo, domingo próximo no Morumbi. Não nesse próximo domingo, no outro contra o Morumbi. Contra o São Paulo no Morumbi. Acho que o Santos não vai mexer no treinador. A menos que ele tome uma goleada. O Santos perder de 3-1, 4-1, aí 3-0, aí não vai ter jeito. Não tem como segurar. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá bom? É preciso tomar cuidado com o Fluminense. Um time que vem descansado. No meio de semana contra o São José de Oruro pela Sul-Americana, o time inteirinho ficou de fora. Só o Fábio jogou e o Hércules e o Cano entraram no segundo tempo. Só. Os demais todos ficaram descansando. Tá? É um time que vem de 2 vitórias seguidas. Vai ser o terceiro jogo sob o comando do técnico Renato Gaúcho. Torcida empolgada. Vai ter 35 mil, 40 mil pessoas no Maracanã no próximo domingo. Porque tem aí um cartaz da Amazon, porque o jogo vai passar só na Amazon. Não passa na Cazé, não passa na Record, não passa no Premiere, não passa no Sport TV, só no Amazon Prime. O único lugar que você vai poder assistir esse jogo. E o Amazon Prime fez o favor de colocar um cartaz dizendo que o jogo é sábado. O jogo é domingo, só se eu não fui avisado. O jogo é domingo. Domingo, 7h30 da noite. Vai passar só lá. Entendeu? Somente lá. Então o Santos joga domingo, 7h30 da noite contra o Fluminense no Maracanã, provavelmente repleto de torcedores. Tem que jogar, como falou o Zé Ivaldo, com raça. Não pode ter medo de nada. Tem que dividir todas as bolas. Tem que ter mais vontade do que o time do Fluminense. Se o Santos mostrar isso, ele vai fazer um grande jogo. A vitória é consequência disso. Tá bom? Gente, qualquer novidade eu volto aqui. Espero que vocês tenham curtido
o vídeo, deixe os seus comentários, não se esqueçam, hein? Deem um like, ative o sininho, mas principalmente, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva. Nos falamos.